Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho, para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, meus irmãos, 5 de janeiro, hoje, domingo, nós estamos celebrando a solenidade da Epifania do Senhor. Palavra que significa manifestação. Jesus que se manifesta como Senhor, como Rei, como Salvador, como Deus da humanidade para todos nós. Esse texto, ele é por demais rico e nós precisamos da ajuda dos padres da igreja para tentar extrair, né? O que eu vou fazer aqui é tentar extrair, à luz dos padres da igreja, a grande riqueza que o texto de hoje da Epifania nos traz para cada um de nós. Os padres da igreja vai dizer que o texto diz que ele se manifestou, né, no tempo do rei Herodes. No tempo do rei Herodes, ou seja, ele o diz para demonstrar o cumprimento da profecia de Daniel, que previa que Cristo haveria de nascer depois de 70 semanas de anos. Ou seja, desde aquele tempo até o reinado de Herodes, transcorreram exatamente 70 semanas de anos. Então, aqui, né, os padres da igreja já estão nos ajudando, dizendo que a profecia está se cumprindo segundo Daniel. Então, depois de 70 semanas de anos, exatamente previndo ali no reinado de Herodes, e por isso o texto faz questão de trazer isso. E agora Santo Agostinho diz: então por que Jesus ele se manifestou aos sábios? Não aos sábios, nem aos justos, mas prevaleceu a ignorância e a rusticidade dos pastores e a impiedade dos magos sacrílegos da Caldeia. Ora, Jesus se manifesta a feiticeiros, né? Esses magos são magos que eram considerados filósofos lá na Caldeia, mas na realidade eles são feiticeiros, astrólogos. Inclusive os padres da igreja dizem que ali se deu por encerrado toda a astrologia. A uns e a outros se oferece aquela pedra angular, porque viera escolher as coisas tolas para confundir os sábios e não chamar os justos, mas os pecadores, a fim de que nenhum grande se tornasse soberbo e nenhum fraco se desesperasse. Então Jesus se manifesta a esses homens pecadores, esses homens adivinhos, esses homens filósofos caldeus, para mostrar, né, exatamente isso. Depois o texto diz sobre Herodes.
diz que Herodes ficou turbado, Herodes ficou agitado, não só ele, mas Jerusalém. Ora, nós sabemos que Herodes ele era idumeu, né? E ele então, temendo que o reino voltasse para a mão dos judeus, ele então, instigado por isso, e aí os padres da igreja, os padres da patrística vão dizer que por que perguntava Herodes se ele não acreditava nas escrituras? Se crias nela, como poderia esperar matar aqueles que eles diziam que eram rei? É uma interrogação. E aí os padres da igreja vão dizer, ele estava instigado pelo diabo e cria que as escrituras não mentem. Assim são todos os pecadores. Eles não têm permissão de crer totalmente, nem aquilo que creem. Se creem, é a força da verdade, que não pode ficar oculta. E se não creem, porque são cegados pelo inimigo. Olha que interessante. Então Herodes, ele sabia que as escrituras não mentem. Não mente. E por isso toda aquela polvorosa, todo aquele alvoroço em Jerusalém, porque eles sabiam que a escritura não mente. Então aonde está esse rei? Esse rei que está sendo manifestado. Santo Ambrósio agora diz, essa estrela é o caminho, e o caminho é Cristo, pois pelo mistério de sua encarnação, Cristo é uma estrela, é a estrela brilhante e a estrela matutina. Nós chamamos Jesus de a estrela da manhã, né? A estrela da manhã. Ele é então o caminho, que mais tarde ele colocaria, né? Lá no Evangelho de São João, capítulo 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele coloca isso muito claramente. Então Santo Ambrósio está dizendo, Jesus ele é a estrela, né? Porque ele é o caminho. A estrela é o caminho. E por isso ele guia os magos. E por isso ele quer guiar a nossa vida. Ele quer guiar a minha vida. Ele quer guiar a sua vida. Ele quer guiar a vida de cada um de nós. Depois, sobre os presentes que eles oferecem. Aqui, Santo Agostinho, ele nos ajuda dizendo, oferece-lhes ouro como a um grande rei. Então são os presentes, né? Eles ofereceram ouro, Santo Agostinho está dizendo, o ouro, porque ele é um rei. Queima-se um incenso em sua presença como diante de Deus. Então, os magos ali, quando eles oferecem ouro, eles estão reconhecendo que Jesus é rei. Quando eles oferecem o incenso, eles estão reconhecendo que Jesus é Deus. E quando ele oferece a mirra, como aquele que deveria morrer pela salvação de todos. Olha que significado maravilhoso. Porque às vezes nós olhamos assim, né? Ofereceu ouro, incenso e mirra. Mas um grande padre da igreja, doutor da igreja, Santo Agostinho, nos explica o que significa estes presentes. Ouro, porque Jesus é rei. Incenso, porque ele é Deus. E mirra, porque ele é o Cordeiro. Porque ele se ofereceria para morrer como um cordeiro pela salvação de cada um de nós. Quanto significado, meus amados, maravilhoso. Esse texto bíblico está cercado, e teria muitos outros aqui, nós poderemos falar uma hora aqui, de tudo aquilo que os padres da igreja, sem dúvida alguma, esse texto é um texto mais comentado pelos padres da igreja, teria muita coisa para nós falarmos aqui, mas vamos ficar com isso, né? Jesus que se manifesta, ele que se manifesta aos pagãos, para confundir os sábios, ele usa o que é vil e desprezível para confundir os fortes, para que nem aqui se fique soberbo e nem lá se desespere. Depois, ele se apresenta como caminho, ele guia os magos até Jesus, ele encerra toda essa questão de toda superstição, porque ele se apresenta agora como o caminho. E por último, ele aqui se apresenta como Deus, como Rei, como Senhor e como Cordeiro. Por isso o catecismo diz que Jesus ele é sacerdote, altar e Cordeiro. Que coisa maravilhosa. Então hoje, no dia da manifestação do Senhor, no dia da sua epifania, que nós também agora possamos seguir a estrela da manhã. A estrela da manhã possa conduzir a nossa vida, conduzir os nossos passos. E sem dúvida alguma, não erraremos o caminho. Porque para São Paulo,
Errar o caminho é armatia, significa pecado para São Paulo é errar o alvo. Então, para nós não queremos errar o alvo. Nós queremos seguir a estrela da manhã que se manifesta hoje para o mundo, dizendo: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.